Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield e hoje com o nosso software Wild Horses nós vamos fazer a análise dos preços da Ethereum cotado em dólares para essa semana que termina nesse domingo, dia 18 de novembro, às 23 horas e 59 minutos. Nós vemos aqui nesse gráfico que os preços da Ethereum seguiram um movimento lateral e eles tiveram um aumento gradual de volume da semana passada para cá. Essa já é então a terceira semana que nós estamos tendo aí com aumento gradual de volume, porém da semana retrasada para a última semana, semana passada, nós tivemos um aumento menor em termos de variação. Agora tivemos um aumento gradual um pouco maior e isso pode estar se configurando um movimento parecido que a Bitcoin está realizando também, que é possivelmente um início de uma acumulação. Ainda é um pouco cedo para estar determinando isso, porém como a gente viu aí na nossa análise aí de sábado, não esse anterior, o outro, de correlação entre as moedas, é possível então que elas estejam aí juntas, se preparando aí para um movimento de maior amplitude. Seria muito bem-vindo, em especial no caso da Ethereum, porque ela está exatamente ao fundo desse último período aí de 59 semanas. Então ela está numa posição bastante fraca, ela está exposta aí a quedas bastante expressivas caso ela perca o suporte atual, e é com uma certa alegria aí que a gente vê o preço da Ethereum se recuperando. Vale a pena ressaltar, a Ethereum é uma moeda que é bastante usada para ICOs, né? E isso significa o que? Uma fonte alternativa de financiamento para novos projetos, um crowdfunding, uma democratização do financiamento de novos ventures, de novas iniciativas de empreendedores pelo mundo todo. Nós estamos falando aí de 8 bilhões de dólares que já foram captados via ICO on Ethereum nos últimos 3 anos, 2016, 2017 e 2018, que ainda não concluiu. Então é uma moeda com uma grande utilidade socioeconômica, em especial para aquela juventude, aquelas empresas, aqueles novos empreendedores que estão começando aí o seu negócio e que conseguem nisso aí uma maneira de se alavancar tecnologicamente, financeiramente e trazendo aí mais tecnologia, serviços e produtos aí para o mercado. Então ela é bastante útil nesse sentido, ela tem um papel a cumprir, então é bastante triste seria ver essa moeda aí perdendo valor e sendo descartada. Vale lembrar que nós já estamos aí, evidentemente, desde 2014 expectativa, mas o lançamento do Ethereum 2.0, que vai ser aí uma revolução dentro do Ethereum, da maneira como ele é organizado, vai ter uma série de mudanças ali, desde o Proof of Work para o Proof of Stake. Então vai ter uma migração interna ali da maneira como a blockchain funciona, provavelmente novas funcionalidades, a gente está atento a isso daí, vai começar a acompanhar isso mais de perto. Então isso pode sim impulsionar, trazendo novamente um grande valor a essa moeda, e isso pode estar se refletindo aí em mais preços, mais negociação, porém isso ainda é um caráter especulativo, essa é a nossa opinião. Então não temos certeza, evidentemente, mas é uma possibilidade que a gente enxerga no horizonte. Para ter uma ideia então mais específica para onde os preços podem ir ao longo dessa semana, nós vamos mudar para uma perspectiva de 23 semanas e aí a gente vê de fato os preços então ao fundo aí da região mais visitada, logo acima dos 200 dólares, nós tivemos aí uma elevação dos preços aí do final da casa dos 190, início dos 200, em torno dos 210 dólares, isso foi muito bom porque isso nos dá uma certa folga para num eventual recuo continuar dentro dessa região, como a gente havia dito. Isso é o fundo dentro do desempenho dos últimos 12 meses, das últimas 59 semanas, então é muito importante que ela resista, e para resistir ela precisa de uma certa folga porque recuos são inevitáveis. O mercado ele não anda em linha reta, então esse leve aumento que nós tivemos aí já nas últimas 2 semanas, quiçá 3, é muito importante porque ele começa a nos colocar mais próximo do centro da faixa e aí dá um pouco mais de liberdade para os preços, aí está sofrendo uma leve realização, sem que isso represente uma mudança na tendência, por enquanto lateral. Para que eles mudem alguma coisa, eles precisam romper a faixa dos 250 dólares, como a gente viu aqui, desde que houve o ingresso nessa faixa, isso ainda não foi possível e isso necessitou um volume bastante acima do que nós temos agora para fazer o teste que aconteceu ali em meados de setembro, que não foi bem sucedido, ou seja, nós precisamos muito mais volume do que nós temos agora para que essa possibilidade de rompimento da faixa com término aos 250 dólares, exatamente esse ponto aqui,
seja possível, tá? Então, por enquanto, não temos essa perspectiva. Evidentemente, estamos apontando nessa direção, tanto em preço quanto em volume, ou seja, volumes e preços crescentes, porém não está nada definido ainda, precisamos mais tempo para aguardar. Mas, felizmente, dada a conjuntura atual, nós estamos aí com um panorama positivo, tá? Dentro de um limite inferior nos preços, estamos começando a nos deslocar para cima. Isso é muito bom. Então, para encerrar a nossa análise, vamos aqui para a predição explícita dos preços, e aí a gente vê aí que a nossa expectativa para o final dessa semana é 219 dólares, algo logo muito próximo do patamar aí que ele andou fechando nos últimos dias, talvez um pouco mais abaixo esses fechamentos, essa expectativa então de uma leve alta. Então a gente está acreditando aí numa alta do final da semana anterior até os, vamos arredondar, 220 dólares aí para esse próximo domingo. Isso é bastante interessante, em especial um viés de alta nesse momento e com um intervalo admissível de 199, 200 dólares, né, até 238, 240 dólares, representado por esse segmento vertical. Bom, para que isso aconteça, a gente já viu, nós precisamos de um aumento do volume, porém a gente enxerga com uma certa naturalidade que os preços fiquem do patamar atual até o centro desse intervalo, ou seja, 220 dólares até o último fechamento, sei lá, 210 dólares, por exemplo. Então, nessa faixa de 10 dólares entre o fechamento anterior desse último domingo e agora o fechamento estimado para o próximo domingo, a gente vê ali uma variação de 10 dólares, onde provavelmente os preços devam se encontrar. Para fechamentos superiores, aí nós precisaríamos de uma manifestação um pouco maior de volume de negociação, coisa que o papel está incrementando, mas com uma certa dificuldade. Então, por conta disso, nós acreditamos que altas acima de 220 sejam menos prováveis, ao mesmo tempo que nós acreditamos que recuos do patamar atual também tenham uma baixa probabilidade, em função da dependência ainda clara de preço e volume. Notem agora que com uma coloração um pouco inferior, em torno de 75%, notem também que está acontecendo um degradê aqui nesse fundo do gráfico, ou seja, à medida que as semanas foram se passando, ali as últimas 12, nós tivemos uma dependência decrescente dos preços em relação ao seu volume de negociação, embora o patamar que essa dependência se encontre ainda seja bastante elevado. Então, pessoal, nossa expectativa é uma alta, dentre o fechamento anterior ali de 210 dólares até 219, 220 dólares, para domingo, dia 18 de novembro, às 23 horas e 59 minutos. Então, essa foi a nossa análise para os preços da Ethereum. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção. Assine nosso canal no YouTube e não se esqueça de ativar as notificações para ser avisado de novos vídeos. Estamos aí preparando aí algumas novidades, aí, vídeo do EOS e vídeo do Dash. Ainda não estão concluídos, evidentemente, mas estão agendados, e nós também estamos aí preparando aí um estudo aí para um final de semana, se não esse agora no outro, uma comparação entre a Bitcoin e o SP500 em termos de covariância e de análise de tendências. Pessoal, muito obrigado. Aqui embaixo vocês encontram o link para os nossos vídeos com análises diárias. Amanhã a gente pretende estar lançando a análise diária do Bitcoin, então toda terça, quarta, quinta e sexta nós publicamos vídeos com análise diária dos preços da Bitcoin nessa URL aqui. Vocês também são bem-vindos por lá. Muito obrigado, até uma próxima, tchau.